Todos nós temos nossos odores naturais, mas tendemos a nos esconder atrás dos últimos avanços da química. Contudo, às vezes podemos perceber que alguém não se deu ao trabalho de escondê-los ou não os escondeu bem o suficiente, de modo que todos ao redor têm que inalar seus odores a contragosto. E se essa pessoa fedorenta for você? Bem, isso é péssimo. Sim, todos nós sentimos o cheiro às vezes, mesmo sem perceber. Isso é o que os cientistas chamam de fadiga olfativa e, na verdade, é uma coisa muito boa. Quero dizer, é muito melhor do que parece. Quando temos que sentir o cheiro de algo semelhante com muita frequência, nossos sentidos ficam cansados. Portanto, para ficarem alertas quando se trata de captar novos odores, eles simplesmente desistem de detectar e enviar sinais sobre odores antigos com os quais estamos perfeitamente familiarizados. Portanto, às vezes você não percebe que suas axilas começam a cheirar mal só para poder reconhecer que algo além de você cheira mal. Nosso cérebro percebe os cheiros como sinais. Se algo cheira bem, é um sinal de que precisamos nos aproximar desse objeto, como esses deliciosos pãezinhos de canela. Da mesma forma, recebemos os sinais de que não devemos nos aproximar de algo que cheira mal, como essa grande lixeira. Ela cheira mal, pode haver ratos e com certeza há uma imensidão de germes desagradáveis ali. Detectamos o cheiro e optamos por ficar longe dela. Se não fosse a fadiga olfativa, não teríamos sido capazes de detectar alguns objetos perigosos tão rapidamente. Além disso, esse fenômeno explica por que às vezes você simplesmente não sente o cheiro do seu próprio perfume. Por exemplo, você passou algumas horas escolhendo, pagou dinheirão por ele, e tudo isso pra nada? Bem, se você não sentir o cheiro do seu perfume, significa que fez uma boa escolha. A fadiga olfativa entrou em ação só porque seu cérebro não percebe essa mesma fragrância como algo perigoso. E se você usar uma colônia e puder senti-la claramente, isso é um verdadeiro sinal de que vocês dois não combinam. Afinal de contas, o perfume é apenas uma parte de sua imagem e é usado principalmente para causar uma impressão em todos ao seu redor. Você precisa se sentir bem ao usá-lo. Imagine que você está vestindo sapatos que pode sentir toda hora nos pés. Aposto que isso significa que esse par não é nada confortável. O mesmo acontece com os perfumes. Se ele combinar com você, você não sentirá o cheiro. Em outras palavras, podemos chamar isso de adaptação olfativa. Mas não é só o nariz que pode enganá-lo, seus olhos também podem mentir. Você provavelmente já viu esses TikToks em que o som é o mesmo, mas há duas palavras na tela, e você acaba ouvindo a palavra exata que está lendo. O fato é que nossa visão é o mais dominante de todos os nossos sentidos, e ela pode criar muitas ilusões, inclusive as sonoras. O truque dos vídeos do TikTok tem um nome científico, é o efeito McGurk. E a parte mais engraçada é que, mesmo que você entenda completamente o que está acontecendo, não consegue ajustar seus ouvidos e ouvir o som correto. Outro truque que nosso cérebro pode fazer é apagar objetos, o que também é conhecido como cegueira induzida por movimento. Isso diz respeito principalmente aos motoristas. O fato é que recebemos muitas informações do mundo e, por isso, nosso cérebro não tão grande fica cansado de analisar o que vemos. Assim, o cérebro opta por eliminar as coisas desnecessárias que percebemos inconscientemente todos os dias. Observe esta ilusão de ótica. Agora olhe fixamente para o ponto verde piscante bem no centro por cerca de 10 segundos. Está vendo? Você parou de ver os pontos amarelos na periferia. Entretanto, a grade azul ainda está aqui e você pode vê-la. Em algum momento, seu cérebro parou de prestar atenção nos pontos amarelos porque eles não estão se movendo e os considerou de menor importância. O mesmo acontece com as rodovias monótonas. Algumas coisas podem parecer paradas, mas é só porque você está se movendo. Portanto, sempre que estiver dirigindo, tente se concentrar o máximo possível. A propósito, isso é ainda pior para os pilotos, pois voar é bastante monótono. Há apenas as nuvens. Portanto, eles são ensinados a observar o horizonte o tempo todo e não devem ficar olhando para algo por mais de alguns segundos. Vamos à próxima ilusão, e desta vez, são nossos olhos que nos enganam. Veja, eles são responsáveis pela forma como percebemos o sabor dos alimentos. Isso vai muito além do simples, isso parece dar água na boca, e não vou comer isso porque parece nojento. Houve vários experimentos com grupos de foco tentando descobrir como a cor dos pratos, dos copos e da própria comida pode afetar a percepção do sabor. Por exemplo, um estudo comprovou que as bebidas de cores frias, como azul e verde, são vistas como as que mais matam a sede. Ao mesmo tempo, se uma bebida for de cor quente,
como o vermelho ou amarelo, ela parece saciar mais a sede das pessoas. Outro experimento mostrou que as pessoas classificaram o chocolate quente como tendo um sabor mais chocolate quando servido apenas em uma xícara de cor creme ou laranja. E apenas um conselho: da próxima vez que quiser comer alguns morangos, sirva-os em um prato branco, pois eles terão um sabor mais doce para você. Fique longe de pratos pretos, a menos que você queira estragar o sabor das frutas. Quando se trata de saborear um alimento, não são apenas os olhos que o enganam, mas também os ouvidos. Os cientistas até descobriram um volume de música perfeito para servir comida em restaurantes. Ele deve estar entre 62 e 67 decibéis. Nem menos, nem mais. Esse é o nível em que nossas conversas humanas são mantidas. Se o volume da música estiver correto, a comida servida parecerá mais agradável para os clientes. Então, por que eu sempre acabo em restaurantes barulhentos onde não consigo ouvir alguém a 2 metros de distância? Perdoe minha reclamação. A ilusão que estou prestes a lhe contar pode parecer loucura, mas é verdade. Às vezes, podemos realmente esquecer onde estão nossos membros. Isso acontece quando o nosso sentido do tato nos engana. Esse fenômeno também é famoso pelo nome de ilusão da mão de borracha. Vamos ver como ele funciona. Consiste em colocar um dos braços de uma pessoa fora de vista e uma mão de borracha colocada na frente da pessoa, para que ela possa vê-la. Em seguida, o pesquisador toca os dedos da pessoa e, ao mesmo tempo, repete os toques no braço de borracha. Não importa realmente como tocar, o ponto principal é a sincronia. Por exemplo, os experimentos filmados às vezes mostram pinceladas com um pincel, mas você pode simplesmente usar os dedos. O experimentador deve tocar as mãos reais e as de borracha exatamente ao mesmo tempo por alguns minutos. Depois disso, a pessoa cujo braço foi usado, e não o experimentador, deve fechar os olhos e mostrar com o braço livre o segundo braço. Os estudos mostraram que a pessoa tende a apontar para o braço de borracha com os olhos fechados, reconhecendo-o subconscientemente como seu próprio braço. E, às vezes, há coisas que vemos, mas não são reais. Como esse lápis no copo d'água. Ele parece meio quebrado para nós, mas na realidade não passa de uma refração que faz com que nossos olhos vejam uma imagem distorcida. Agora, observe esses dois objetos. Aqui está um ursinho de pelúcia e uma barra de metal. O que você acha que é mais frio? Com certeza, todos nós queremos dizer uma barra de metal. E se tocássemos esses dois objetos, sentiríamos que a barra de metal é mais fria. Mesmo que seja um experimento e ambos tenham a mesma temperatura. Fato é que a barra parece mais fria porque o metal é um condutor térmico. Ela consegue baixar a temperatura de sua mão mais rapidamente do que um ursinho de pelúcia. O ursinho de pelúcia, ao contrário, é um isolante térmico e mantém a temperatura. Portanto, seu cérebro foi enganado e respondeu à temperatura de sua mão e não à temperatura da barra de metal. Parece que nosso cérebro é um grande mentiroso e faz com que nossos sentidos também mintam para nós. Mas você sabe, essas são mentirinhas que nos ajudam a viver melhor. Agora vou procurar aquele restaurante tranquilo.